Então essa análise de hoje eu dividi em dois momentos diferentes, tá? Então é o mesmo tema, só que eu fracionei em dois momentos diferentes porque um ponto trata mais da questão sólida de ações concretas e o outro trata mais do discurso ideológico, só que esse discurso ideológico é respaldado por ações práticas também. Então eu dividi em dois momentos essa análise, mas o tema é o tema que aparece aí no título para vocês, que é o fato dos norte-americanos estarem colocando mais contingentes militares, mais armas na Europa. Isso é preparação para algo. Tu pode dizer, mas então é preparação para uma guerra? Vai haver uma guerra? Muita gente me pergunta isso, até uma pessoa me perguntou ontem, eu falei, bom, vou tentar discutir isso. Fez um comentário perguntando num vídeo de ontem, eu falei, vou tentar discutir amanhã, vamos ver, vou tentar assim, deixar um pouco mais clara a minha posição sobre o que está acontecendo. Muito embora todos os dias eu tente deixar o mais claro possível aqui o que eu penso sobre isso. Porque o ambiente não é assim, vai acontecer ou não vai acontecer. Os rumos estão sendo traçados. A gente se encontra cada vez mais próximo de um ambiente tenso e de um ponto de não retorno de um conflito internacional. Só que se isso vai acontecer ou não, depende muito da forma como as coisas se processam. Então o futuro não é algo que está construído lá na frente esperando a gente. Não existe assim destino, eu não acredito nisso. Não existe uma realidade pronta lá na frente. Tudo depende do andar da carruagem, do aleatório, da tentativa de controlar muitos aleatórios, das decisões que os países tomam. Então não existe uma realidade pronta lá na frente. Eu vejo que cada vez mais os países estão se preparando para um conflito internacional. Isso é uma coisa que está bastante visível, é uma coisa explícita. O fato dos norte-americanos estarem colocando muitas armas e muitas tropas na Europa, do atlanticismo estar estimulando os países a aumentarem os seus investimentos, os países da OTAN a aumentarem o seu investimento no setor militar, revela isso também. Depois, mas pode ser um contexto mais tenso, onde todos se armam para ninguém lutar, tudo bem. Mas ninguém se arma para não lutar. Tu te arma para lutar, se não vai lutar, vai depender de uma questão de equilíbrio de forças, aí é uma outra questão. Mas o ambiente é cada vez mais tenso, essa é a posição que eu tenho, foi até uma resposta que eu dei para a pessoa que me questionou. Vou discutir amanhã, mas a minha posição é isso. A coisa é cada vez mais tensa. Se isso vai descambar para um conflito internacional ou não, vai depender do rumo que as coisas vão ganhar no meio do caminho. Então, essa primeira parte da análise, quando eu entrar nos meus 6 pontos, os 2 primeiros pontos vão falar um pouquinho sobre os movimentos concretos dos norte-americanos avançando e colocando mais peças na Europa, mais peças militares na Europa, colocando pecinhas, como eu disse esses dias. O terceiro, o quarto, o quinto e o sexto pontos, a gente vai falar um pouco sobre a narrativa que os norte-americanos e que o atlanticismo podem construir para conseguir tentar convencer todos os países, ou uma boa parte dos países, de que a guerra seria justa, caso ela aconteça, ou caso ela acontecesse. Ou pode ser uma formação de um discurso para que tu consiga atrair para o teu lado a maior quantidade possível de países. Porque a gente tem discutido aqui no canal a consolidação de 2 bolhas comerciais e geopolíticas. Uma bolha que a gente ainda não sabe se vai ser eurasiática, se vai ser os BRICS ou assim por diante, pode ser muito bem ser os BRICS, um BRICS expandido. E a outra bolha me parece mais bem delimitada, que é Europa, América do Norte, excluindo o México, a Oceania, Japão e Coreia do Sul. Então essa bolha já me parece bem consolidada, que é a bolha atlanticista do Great Reset que eu comento aqui no canal. Pode ser uma estratégia para chamar mais países para dentro da sua bolha. Neste ponto, é que o atlanticismo tenta fazer a coisa parecer um novo cenário de Guerra Fria. Atlanticismo, Great Reset, meio ambiente, diversidade, inclusão, toda essa babaquice que o pessoal fala, essa pseudo-inclusão, pseudo-preocupação com o meio ambiente, pseudo-democracia, falsa democracia, falso meio ambiente, contra os países maus eurasiáticos. Esse é o sentimento de Guerra Fria que tenta se constituir. Democracia atlanticista contra autocratas eurasiáticos. Essa é a tentativa. Então vai ter uma guerra ideológica, como sempre há. E este segundo momento, o terceiro, quarto, quinto e sexto ponto, a gente vai discutir um pouquinho de uma das narrativas que já estão em construção faz tempo, mas vão se aprofundar ainda mais. Então é isso que eu vou discutir. Já estou discutindo, na verdade, né? Só estou sumariando um pouco aqui para organizar o pensamento, tá? Tem gente, eu sei que não tem muita paciência, mas é que, cara, eu sou professor, sempre dei aula em sala de aula, então eu sempre
gostei de deixar claro qual o percurso que eu vou tomar para a coisa ficar sistematizada na cabeça, entendeu? Eu tenho uma certa organização nesse sentido que eu acho fundamental e dificilmente eu vou conseguir abrir mão disso, tá? Sou o mais objetivo que eu posso, mas eu gosto muito dessa organização do pensamento, porque senão, para mim, cabeça bagunçada pode ter muita informação que vai ser alvo de vai virar massa de manobra, não adianta. Então vamos começar pelo movimento concreto, assim, digamos, militar, né? Estou falando aqui mesmo da questão militar. Tanto é que eu coloquei anteontem, no canal do Telegram, um documento do setor de defesa dos Estados Unidos, traduzido, onde os norte-americanos pontuavam todas as armas que eles estavam mandando para a Europa. Então é importante ler esse tipo de coisa porque a gente vê os movimentos dos caras colocando pecinhas no continente europeu. Então ninguém vai se armar para algo que não vai acontecer. Eu vou me preparar para algo que vai acontecer. Se acontecer, eu vou estar bem preparado. Agora, se o lado de lá conseguir fazer um movimento parecido a ponto de eu ver que, opa, eu vou me dar mal nessa, a coisa pode ser neutralizada, mas os dois lados estão se encaminhando para um aumento de tensão. Eu não consigo imaginar hoje, e não sei se vocês conseguem, se conseguirem, por favor, me comentem aí, porque eu gostaria de ter essa perspectiva de um retorno a um cenário globalizado, multipolar, porque para mim me parece uma coisa sem retorno, não tem como voltar para uma hegemonia atlanticista, um cenário multipolar sem conflito. Eu não consigo enxergar isso. O atlanticismo recuando, deixando a sua hegemonia de lado e pacificamente aceitando isso, não consigo enxergar, até porque as oligarquias financeiras têm um projeto econômico, é um projeto econômico que dá o norte a isso. É um projeto de poder geopolítico e bélico? Sim. Mas existe um projeto das oligarquias financeiras transnacionais que é um projeto de expansão dos monopólios. Então não é uma coisa que tem muito interesse. A questão do poder é assim, eu não vou recuar se eu não precisar recuar, ou a menos que alguém me faça recuar. Primeiro ponto, os Estados Unidos estão enviando tropas para a fronteira, ou melhor, deixa eu corrigir o que eu mesmo escrevi. Os norte-americanos, os Estados Unidos estão enviando ainda mais tropas para a fronteira ocidental da Ucrânia. A Polônia, ela é uma base, literalmente, tá? Não estou fazendo aqui nenhum tipo de brincadeira. Ela é uma base norte-americana. Os norte-americanos já deixaram claro isso. A Polônia já deixou claro que quer ser isso. Uma base de projeção atlanticista para enfrentar a Rússia, possivelmente a China, só que na China o Japão quer ser o que a Polônia é na Europa. Não sei se já perceberam isso. Mas o Japão quer ser para o atlanticismo lá no Indo-Pacífico o que a Polônia é na Europa em relação à Rússia. Então, o Japão quer ser em relação à China o que a Polônia está tentando ser em relação à Rússia. Então, é mais ou menos por aí. Eu quero ser a ferramenta mor do atlanticismo e tentar tirar vantagens disso. Além de colocar tropas na fronteira oeste, fronteira ocidental da Ucrânia, os norte-americanos estão enviando destroyers para o mar Mediterrâneo com mísseis que têm alcance para atingir o centro da Rússia. Então, claro, e no Mar Negro não. Para entrar no Mar Negro tem que passar pela Turquia, e a Turquia não quer nenhum conflito no seu litoral do Mar Negro. Aí eu já falei, observa o mapa, onde está o Mar Negro, onde está a Turquia e o tamanho do litoral da Turquia que é banhado pelo Mar Negro, todo o litoral norte da Turquia. Para entrar no Mar Negro, os acordos internacionais dão o direito à Turquia fazer isso e permitir ou não permitir a entrada de navios militares. Então a Turquia está tentando evitar um conflito no Mar Negro, o que puxaria ela para uma situação caótica completa. Então a Turquia está mais do que certa. Mas não consigo botar no Mar Negro, consigo botar no Mediterrâneo. E os norte-americanos estão colocando destroyers no Mediterrâneo com mísseis com capacidade de atingir a Rússia. Então, isso é, para mim, um ambiente profundamente tenso. Então, estão colocando pecinhas nos lugares certos. Sinal de que o quê? De que dificilmente a tensão reduzirá nos próximos tempos. Segundo ponto. Os Estados Unidos estão aumentando a sua presença militar no Reino Unido, na Itália e na Alemanha. Assim como estão estimulando todos os países da Europa a aumentarem o seu investimento no setor militar e aumentarem o seu contingente militar. Lembremos, um alto militar britânico falou a respeito do Reino Unido preparar-se para um conflito que vai acontecer na Europa.
Então, mais uma vez na história, a tensão crescendo na Europa. Muito provavelmente a Finlândia entrará na OTAN. Entrando na OTAN, a Finlândia é fronteira com a Rússia. Uma longa fronteira com a Rússia. Armas mais perto da Rússia. A Rússia já falou, se armas da OTAN vierem aos montes para a nossa fronteira, armas aos montes nossas vão para o nosso lado, claro, do nosso lado da fronteira, não do lado da fronteira da Finlândia, para fazer uma contraposição a isso. E possivelmente, provavelmente, armamento nuclear. Porque a Rússia tem armamento nuclear e não vai ficar pagando para ver, para ser invadida e tentar combater o atlanticismo na mão nua, né? Então, esse é o problema, é a naturalização sobre um conflito nuclear. Eu fico profundamente preocupado, não sei se vocês também pensam isso. Mas hoje a gente lida com mais naturalidade a respeito de um conflito nuclear, tanto é que se usa a expressão uso tático de armas nucleares, do que tempos atrás. Significa que a coisa escalou tão rápido que a gente já está naturalizando coisas que antes não naturalizava. Agora, vamos continuar nessa discussão, mas vamos falar um pouquinho do aspecto da construção de um cenário ideológico que eu estou percebendo, vamos especular aqui, aí vocês concordam, discordam, comentem, sempre, né? Sempre dentro da argumentação, dentro do respeito, que é uma característica de todo mundo que comenta aqui no canal. Argumentos, nunca ad hominem, nunca assim, ó, nunca trollagem, sabe, os trolls que só querem fazer provocação, isso aí, cara, não interessa que fique aqui, eu não deixo ficar. É para ter uma construção, é uma discussão construtiva de argumentos. Concorde, discorde, vocês discordam entre vocês que eu vejo ali. Quando eu vejo alguém xingando, alguém que está argumentando, eu tiro o comentário, não quero agressão aqui de maneira nenhuma a ninguém, tá? É para argumentar. Quem quiser ser arma da OTAN em guerra cognitiva, vá comentar em outro lugar, tá? Porque esses robozinhos humanos que estão com a cabeça hackeada e só querem ficar agredindo os outros, aqui não vão se criar. Terceiro ponto. Então vamos começar a entrar nessa questão ideológica. Observemos um ponto que eu já discuti aqui antes no canal. Grupos ucranianos, militares e paramilitares, estão atacando depósitos de grãos e plantações, botando fogo em plantações. Qual é a construção da narrativa que o Ocidente está fazendo enquanto tem grupos ucranianos explodindo, queimando depósitos de grãos e plantações? De que o Putin é o culpado pela fome no mundo. O Putin é culpado pelo preço do combustível, o Putin é culpado pelo preço da energia, porque está matando a Europa, que não quer mandar gás de graça para a Europa, não quer mandar petróleo de graça para o mundo. O Putin é culpado porque não manda fertilizante. Então, os caras promovem sanções e depois culpam o país que é alvo das sanções. Então, a narrativa que me parece que está sendo construída é: ou nós derrotamos a Rússia, ou o mundo vai morrer de fome, de frio, sem energia, sem combustíveis. O Putin é culpado pelo processo de decomposição das condições econômicas, sobretudo do Ocidente. Essa é uma narrativa em construção. O fato da Ucrânia ser exportadora de alimentos para muitos países pode fazer com que um ataque ao setor de exportação de grãos ucraniano, o setor de grãos ucraniano, isso com certeza aumenta a fome na África e com certeza aumenta a fome no Oriente Médio. A culpa da fome nesses países é do Putin. Tentar melar as relações da África, dos países africanos e dos países do Oriente Médio com a Rússia. Logicamente que os países africanos, a maior parte deles sabe muito bem que tem os seus equipamentos de inteligência, sabe muito bem que isso é papo furado. Mas a intenção é jogar a população contra o governo. Este governo apoia o Putin, que é o responsável pelo combustível caro, responsável pela fome no país. Então, existe um movimento concreto, mas existe a narrativa, a ideologia, a propaganda atlanticista, digamos assim, que constrói uma novelização do processo, na qual o Putin é a origem de todos os problemas. Todo o discurso do Biden, a culpa da inflação é do Putin. É como se o Putin fosse o presidente dos Estados Unidos, é como se os Estados Unidos não tivesse presidente. Na prática, os Estados Unidos não tem presidente, tem um boneco lá, um fantoche da BlackRock, que não é um político que age em prol do povo, ele é um fantoche, é um boneco dos interesses financeiros. Mas o Biden faz parecer que o presidente dos Estados Unidos é o Putin. Quarto ponto. As operações militares também aceleram a crise energética e alimentar no mundo. Então não esqueçam que também está sendo construído no mundo um cenário de escassez alimentar, escassez energética, e tem setores econômicos transnacionais que querem suprir essas demandas, avançando de maneira monopolista sobre esses mercados do alimento e da energia.
Então, além de ser uma agenda para enfraquecer a Rússia, então uma agenda geopolítica, também é uma agenda das oligarquias financeiras transnacionais. Quanto mais setores pequenos e médios quebram, mais esses setores econômicos engolem essas fatias do mercado. Então, sempre que a gente vê um movimento geopolítico, por detrás dessa agenda geopolítica tem as oligarquias que bancam essa agenda. Na medida em que o atlanticismo avança, a agenda do Fórum Econômico Mundial, da BlackRock, da Vanguard, também avança. Por isso que eu digo, o atlanticismo é um braço armado do interesse financeiro transnacional baseado no Ocidente. Então, é um movimento que é geopolítico, mas de interesse econômico. Então a gente não descasa as coisas, não separa as coisas para entender. Quinto ponto. A mídia ocidental irá intensificar com certeza falas sobre a culpa de Putin, sobre a alta no custo de vida das pessoas. Porque isso vai ser uma propaganda atlanticista. A mídia é uma mídia atlanticista, é uma mídia a favor da OTAN, é uma mídia a favor do interesse financeiro transnacional baseado no Ocidente. Então ela vai vender essa ideia, esse argumento ideológico do inimigo russo, aí mais para frente o inimigo chinês, porque o molde vai ser o mesmo. A Rússia invadiu a Ucrânia e destruiu toda a economia do mundo. Aí a próxima narrativa pode ser a seguinte: a China invadiu Taiwan e destruiu toda a economia do mundo, ou melhor, aprofundou a destruição iniciada pela Rússia. São países autocráticos, imperiais, não são democráticos, não respeitam o povo. São países com uma verve fascista, sendo que quem está falando em reconstruir o traçado do Império Romano antigo é o Boris Johnson e o Macron também. Só que o Macron falou e desfalou, porque o Macron tem toda aquela aura de... Tem até um termo que vocês usam que é bem engraçado nos comentários, que é o lacron, né? O Macron tem toda aquela aura de eu sou de centro, democrático, progressista, blá blá blá, blá blá blá. Então o Macron falou sobre a questão do interessante traçado do Império Romano, que se estendia dos britânicos até o norte da África, tendo o mar Mediterrâneo como uma lagoa romana ali. Só que o Boris Johnson gostou. O Boris Johnson mandou isso como ele reformulou e mandou isso de maneira mais clara e não voltou atrás até no que disse. Eu acho que isso aconteceu nos últimos dias, essa fala do Boris Johnson. Um camarada mandou uma notícia sobre isso e eu vi outros artigos bem interessantes sobre isso. Então, assim, o Putin e o Xi Jinping e os países contra-hegemônicos e o Irã e a Nicarágua, esses são fascistas. Agora, os caras que querem reconstruir o traçado do Império Romano, esses são democráticos. Então é evidente, os caras deixam escorregar nessas falas deles qual é o intuito imperialista dos caras. Então, os caras buscam, imperialismo e império antigo não é a mesma coisa, tá? Mas o sentimento imperialista está nesses caras. O atlanticismo é profundamente imperialista. Quando a gente fala de um projeto globalista, a gente está falando desse projeto, esse projeto dos magnatas transnacionais que usam o atlanticismo. Então, o braço armado do projeto globalista é a OTAN, é lógico que é a OTAN. Tanto é que os artigos do Atlantic Council e do Fórum Econômico Mundial são praticamente iguais. Os palestrantes que vão no Fórum Econômico Mundial são quase os mesmos que vão no Atlantic Council. O conteúdo da discussão é o mesmo. Então, a gente está falando aqui do bom e velho imperialismo, o braço armado do Estado que serve às oligarquias. É disso que a gente está falando aqui. Então, o Boris Johnson falar que ele quer reconstruir um traçado do Império Romano, que é a mesma coisa que o Putin queria, que o Hitler queria, que o Mussolini queria, isso, quando transforma, aí que eu queria chegar, quando tu transforma o Putin em Hitler, quem está falando coisas à la Hitler e à la Mussolini é o Boris Johnson, não o Putin. Então, o ponto principal aí é essa inversão de valores. É a censura do bem, é a repressão do bem. Tu exclui o conteúdo para defender a liberdade de expressão. Então é tudo visto ao contrário, de ponta cabeça. É como se fosse um fascismo antifascista. Então é tudo o atlanticismo ele é campeão em perverter as discussões. Eu pego os setores que mais excluem as pessoas, que mais destroem a natureza, e esses setores transnacionais criam um discurso da agenda da governança social e ambiental sobre inclusão e defesa da natureza. É muita inversão de valor. Tu está pegando os principais criminosos do mundo e colocando eles como salvadores.
Eles criam o problema e aparecem com uma falsa solução para ganhar dinheiro em cima de ti. Sexto e último ponto. A inteligência norte-americana falou que prevê uma guerra de vários anos na Ucrânia, que vai prolongar a crise. Aí isso pode se encontrar com um conflito entre China e Taiwan e aprofundar ainda mais o cenário de crise. Então, o que a gente está assistindo no mundo todo é o quê? É o aprofundar de uma ruptura da hegemonia atlanticista, que não vai se dar de maneira tranquila. Não consigo enxergar a coisa desse modo, não vai acontecer assim. Então o ambiente vai ficar cada vez mais tenso. E o atlanticismo, quanto mais desesperado ficar por apoio, mais ele vai tentar tirar coelho da cartola. Como falar o seguinte, que toda a culpa do preço das coisas é do Putin. Então temos que fazer uma liga que ou a gente derrota a Rússia ou o preço das coisas não volta de novo a ser como era. E enquanto a crise está comendo solta no Ocidente, esses magnatas do Great Reset ficam enchendo a burra de dinheiro. Com proposta alternativa para comida, com proposta alternativa para energia. E como os caras vão enfiando pacote de sanções dentro de pacote de sanções, não vai ter outra saída que não aceitar esses projetos malucos desses caras. Acaba com os rebanhos, acaba com a comida, acaba com fertilizante químico, aí a gente começa a fazer tudo no laboratório. Aí os caras que já ganham dinheiro produzindo software, carro elétrico, equipamentos de tecnologia de ponta, armamento, foguete para ir para o espaço, também vão produzir carne sintética e comida que a gente vai comer. Então é um cenário assim, ó, digamos assim, um cenário de rapina econômica no cenário de crise. Nada diferente. Guerra sempre tem muita gente que enche a burra de dinheiro no contexto de guerra. Não é diferente agora. E no meio disso, crise climática, crise pandêmica, crise disso. Eles vão jogando crises uma sobre a outra. A gente nunca sai do ambiente de crise. É sempre uma constante tensão, uma crise dentro da outra. E as pessoas cada vez mais vão ficando, algumas mais apavoradas, outras mais anestesiadas, outras mais irritadas. Então tem todo tipo de comportamento. Mas no geral as pessoas mais amedrontadas. E quanto mais amedrontadas, mais suscetíveis a não pensar racionalmente. E é justamente isso que esses setores querem, né? Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar? Mas uma coisa, um certo nível de medo gera controle. Um certo nível de desespero faz tudo sair do eixo. Se houver vanguardas políticas organizadas para contrapor esse projeto, tudo vai escoar pelo ralo para esses setores. E esse é o medo. Tanto é que já tem gente dentro do atlanticismo dizendo, cara, a fome é um problema de controlar a população dentro de um ambiente desse tipo. Pode sair de controle a coisa. Aí o nosso projeto todo escoa por água abaixo. Mas vamos ver. A gente vai ter oportunidade de acompanhar diariamente isso aqui, né? Todos os dias estou falando sobre essa agenda. Dito isso, paro por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Agradeço aos que apoiam e mantêm esse trabalho diário funcionando. Pode apoiar pelo Apoia-se, boleto ou cartão. Então o Apoia-se permite apoio por boleto ou por cartão. Sempre no valor que vocês escolhem, vocês que escolhem o valor. É uma ajuda solidária, então não estabeleço valor nenhum. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Ou pode ajudar pelo Pix. A chave Pix é uma chave de e-mail e a chave de e-mail é pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com e tá tudo aqui embaixo, tá na descrição, todas as formas de apoio, todos os contatos. Então, dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.